Boa noite a todos. O tema que nós trouxemos hoje é Espiritismo e os animais. Vamos falar aqui um bocadinho sobre isso e, se der tempo, em princípio dá, no fim, depois fica aberto aqui um espaço para perguntas e respostas. Então, uma das perguntas mais usuais por quem começa a frequentar uma associação espírita ou mesmo noutra corrente, uma pergunta muito usual é: os animais têm alma? Isto dá que pensar. Então, uma alma como nós, com consciência, com responsabilidade? Não. Mas tem um princípio inteligente, um princípio espiritual. E nós já vamos ver o que é que isso quererá dizer para desmontar isto tudo. Agora, se calhar vamos começar aqui com um bocadinho de polémica. Não quer dizer que seja o caso de toda a gente, obviamente, se calhar até nem é o caso da maioria, mas nós, enquanto seres humanos, se calhar é bom termos um bocadinho de cuidado o porquê que fazemos esta questão. Se os animais têm alma. E como exemplo, eu trouxe aqui a Revista Espírita de janeiro de 1866. Para quem está aqui pela primeira vez, este senhor aqui, que ficou conhecido por Allan Kardec, o nome dele era Hipólito Rivail, e então ele dedicou-se a estudar Espiritismo e codificou uma obra imensa que é a base da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, aquele livro que até agora foi para aquele senhor. Mas entre 1858 e 1869, a altura em que ele desencarnou, todos os meses ele e mais os amigos dele publicaram mensalmente uma revista que é a Revista Espírita. Ora, este senhor era muito conceituado na época, fora Espiritismo, foi um educador, um investigador, e ele era muito respeitado e muito conhecido, principalmente em França. Ora, ele na Revista Espírita de janeiro de 1866 escreveu um texto com este título: As mulheres têm alma? Epá, e agora já está aqui meio mundo que é lá. Mas o que é isto? Como é que uma pessoa com este grau de inteligência, porque é que escreveu um artigo com este título? Para chocar, para abanar consciências. Porquê? Nós não nos podemos esquecer que estávamos ainda no século XIX e dá jeito, às vezes, que, por exemplo, os escravos não tivessem alma, que as mulheres não tivessem alma. Porquê? Era uma demonstração de poder. Só para relembrar que na época ainda se discutia se o grau de bacharel poderia ser conferido às mulheres. Ora, isto hoje não faz sentido. E do ponto de vista espírita, ainda menos sentido faz, porque nós sabemos que o espírito não tem sexo, ou seja, numa vida pode ser homem, noutra vida pode ser mulher. Mas isto serve para pensar. Porquê? Porque nós temos a mania que somos os privilegiados da natureza. Ou seja, Deus criou todo o universo e criou o ser humano como sendo um ser mesmo acima de qualquer outro ser vivo. Mas será que é mesmo assim? Se calhar não. E agora, para quem esteve aqui há 2 meses, esta parte da palestra aqui, os próximos 5 minutos vai ser repetido, mas dá-me jeito para explicar o que vem a seguir. Quem está a ver pela primeira vez? Ótimo. Este senhor, o senhor Carl Sagan, que era ateu, e os mais velhos devem se lembrar dele, de um programa que ele teve nos anos 80, que era o Cosmos. Este senhor lembrou-se de fazer uma coisa muito boa e que dá jeito aqui para explicar este tema, que é: o universo calcula-se que tenha 15 mil milhões de anos. Ora, isto para nós, até 1 milhão de anos, isto é demasiado abstrato. Agora, 15 mil milhões de anos é um número muito grande, nós não temos percepção. Então o que é que ele fez? Ele condensou esses 15 mil milhões de anos em 12 meses para nós percebermos quando é que nós aparecemos. Pronto. Então vamos imaginar que estes 15 mil milhões de anos, desde o surgimento do universo até agora, onde é que nós encaixamos? Então, por esta ordem de ideias, às 0 horas do dia 1 de janeiro há o Big Bang. Pum, não é?
E agora reparem, dia 1 de maio, já se passou uma série de meses, surgem as galáxias, há 10,1 mil milhões de anos. Dia 9 de setembro, já passámos o meio do ano. Origem do Sistema Solar. Dia 14 de setembro, formação do planeta Terra, mais ou menos há 4.600 milhões de anos. 25 de setembro, origem na vida da Terra, primeiros seres unicelulares. Dia 1 de dezembro, já estamos no fim do ano, no primeiro dia do último mês. A origem do oxigênio e na atmosfera. Então, no dia 16 de dezembro, surgem os primeiros organismos pluricelulares, há mais ou menos 658 milhões de anos. E já estamos quase no fim do mês. Dia 26 de dezembro, andavam ali os dinossauros na Lourinhã, e por aqui também, não é? E no último dia do ano, já às 8h15 da noite, então os primeiros hominídeos, os australopitecos, há mais ou menos 7 milhões de anos. Estão a ver? O homem atual, como nós nos conhecemos hoje, por esta ordem de ideias, surgiu no último dia do ano, às 23 horas, 53 minutos e 53 segundos. Mas ainda estamos na pré-história. Então o fim da pré-história foi a 10 segundos deste exato momento. E aqui estamos a falar, há 5.000 anos atrás, dos egípcios, por essa época. Então, há 4 segundos atrás, por esta ordem de ideias, teria nascido Jesus, e no segundo passado estávamos na época dos descobrimentos. Ou seja, se nós repararmos nesta ordem de grandeza, nós não somos nada e estamos aqui há muito pouco tempo. Então, voltando àquela questão, os animais têm alma? Segundo o que está no Livro dos Espíritos, eles explicam que desde o mais pequeno átomo até o arcanjo, isto foi escrito na época de forma a que se percebesse uma linguagem mais religiosa, ou seja, o arcanjo seria o anjo mais evoluído. Já agora, para quem está aqui pela primeira vez, o Espiritismo defende que não existem criaturas que são criadas já puras, não é? Ou seja, isto tudo leva o seu tempo, e então o que eles explicam é que desde o mais pequeno átomo até ao arcanjo, nada dá pulos da natureza. E ao longo de milhões de anos, vamos depurando, vamos nos individualizando e tudo mais. E há de haver uma altura, não se sabe em quando, em que esse princípio espiritual torna-se único. Pronto, mas ainda continuamos a evoluir, por aí fora, e ao fim de uns milhões de anos, então chegamos à fase que nós estamos agora, a fase de evolução hominal. Até há aqui o livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que tem isto escrito assim de uma forma até bastante poética, que é: na planta a inteligência dormita, no animal ela sonha, só no homem acorda, conhece, possui-se e torna-se consciente. Ou seja, que nós então já temos a responsabilidade sobre os nossos atos e sobre as nossas escolhas. Então nós começamos a ver que este princípio espiritual que se vai individualizando ao longo do tempo, se calhar tem aqui mais qualquer coisa, não é? Então no Livro dos Espíritos, na pergunta 597, Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores: será esse princípio uma alma semelhante à do homem? E eles responderam: é também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der esta palavra. É, porém, inferior à do homem, e há entre a alma dos animais e do homem uma distância equivalente a que medeia a alma do homem e Deus. Então, estamos aqui a ver que esse princípio inteligente, esse princípio espiritual dos animais, tem uma base muito idêntica à nossa, só que ainda está muito lá para trás. E entre a evolução que tem um animal, o nível evolutivo que tem um animal e nós, a distância é tão grande como nós para Deus. Sobrevivendo do corpo em que habitou a alma do animal, vem a achar-se depois da morte num estado de erraticidade como o do homem? Já agora,
A erraticidade para o espiritismo é quando nós desencarnamos, quando nós largamos o corpo de carne, continuamos a ter, a pensar, a ter os mesmos defeitos, as mesmas qualidades. E temos as nossas escolhas do lado de lá da vida. O que eles respondem a se eles também andam num estado de erraticidade fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unido ao corpo físico, mas não é um espírito errante. Ou seja, o espírito errante é um ser que pensa por sua livre vontade. E aqui, eles como não têm bem consciência de si mesmo como nós temos, o animal depois da morte é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase que imediatamente. E agora aqui este quase que imediatamente, atenção, porque a medição do tempo, quase imediatamente para nós, isto não sabemos se é um segundo seguinte, se é... O tempo mede-se de forma diferente do que nós estamos habituados. E Allan Kardec pergunta, ainda na pergunta 601, os animais seguem uma lei progressiva como dos homens? E eles dizem que sim, e é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também são. E agora aqui reparem, num universo enorme, com milhões de galáxias, cada galáxia com milhões de estrelas, cada estrela, ou a maioria delas, com planetas à volta, o planeta Terra não é o único planeta habitado. Ora, segundo aquilo que a doutrina espírita defende, classificando estes planetas como se fossem escolas, nós ainda estamos muito no início da evolução. Nós é que pensamos que somos já os maiores da cantareira. Então, à nossa frente existem planetas com pessoas que já estão mais adiantadas do que nós espiritualmente. E, pelos vistos, os animais que habitam nesses planetas também se encontram num estado mais evoluído do que aquele que nós estamos habituados aqui no nosso planeta. Serão animais diferentes, com certeza. Portanto, já estamos a ver que o cão e o gato que lá estão em casa, daqui a 3 a 4 vidas, não são pessoas, né? Calma, isto demora muitos milhões de anos. Então, outra questão que ele faz, a inteligência é assim uma propriedade comum, um ponto de encontro entre a alma dos animais e do homem? E nós aqui, por aquilo que vimos nesta palestra até agora, já quase conseguimos adivinhar a resposta. Sim, mas os animais não têm senão a inteligência da vida material. Nos homens a inteligência produz a vida moral. E aqui é que reside a principal diferença. Nós, no nível de evolução onde estamos, temos inteligência que produz moralidade. Vou dizer isto de outra forma. Vou inventar. Imaginem um cão que na brincadeira persegue um gato e sem querer o mata, ele não tem responsabilidade sobre isso, não é? Agora, nós temos responsabilidade, nós já estamos noutro nível, e quem diz isso diz coisas bastante mais profundas filosoficamente. Mas e então, até onde é que vai a inteligência dos animais? Então, eu tentei trazer aqui alguns exemplos. Já agora, como é que se consegue medir a inteligência? Com testes em que se coloca problemas e depois vamos ver como é que, perante um problema, aquela inteligência consegue dar a volta e consegue resolver. E eu estive a ver vários e esta aqui achei muita piada. Isto até deu num documentário, mas eu por acaso nem me lembro do nome do documentário. Houve uns investigadores que fizeram experiências com vários animais e aqui o gaio destacou-se porque ele conseguia resolver problemas complexos já, estando equiparado a uma inteligência de uma criança de 7 anos. E esta experiência específica eu decorei e é muito gira. Colocaram aqui numa... Como é que se chama estas coisas de vidro das experiências? Exatamente. Colocaram ali umas minhocasitas que o gaio gosta muito e colocaram água até um certo nível. Problema. O bico não cabe na proveta de uma forma a que chegue às minhocas. E elas estão ali a boiar na água. Só que colocaram aqui à volta pedritas. E os gajos andavam ali um bocado a pensar no que é que haviam de fazer. E então começaram a pegar nas pedras e a colocar as pedras dentro desta proveta. Ou seja, o que é que as pedras faziam? Iam ocupar volume, fazia com que as minhocas subissem cada vez mais até conseguir apanhar. E estamos a falar de um gaio, não é? Então, se nós formos falar
daqueles animais que estão mais próximos de nós, talvez, como o cão ou o gato, ou até, por exemplo, o golfinho, que muitos consideram que será um animal bastante inteligente aqui no nosso planeta, se calhar ainda deixa o gaio a um canto, né? Não se sabe. Mas, das experiências todas, aquela que eu achei mais fantástica foi aqui com este chimpanzé. É uma fêmea. Eu não sei pronunciar, mas acho que é Washoe. Esta experiência começou no final dos anos 60, princípios dos anos 70, e este chimpanzé faleceu em 2007. Então, o que é que isto foi nos Estados Unidos. O que é que eles decidiram fazer a experiência com este chimpanzé e que depois isto estendeu-se a outros? Decidiram ensinar ao chimpanzé, primeiro, os investigadores combinaram entre si e nunca falavam uns com os outros como eu estou aqui a falar com vocês. Ou seja, os investigadores, na presença do chimpanzé, falavam sempre através de linguagem gestual, aquela linguagem, por exemplo, dos surdos. E eles sabiam essa linguagem, obviamente. E depois começaram a ensinar a chimpanzé a linguagem gestual. E ela, nos primeiros 5 anos, aprendeu 132 sinais diferentes. Mas ao longo do tempo, chegou às 350. E ela criava frases que ninguém lhe tinha ensinado. Ou seja, isto durou vários anos. E pela primeira vez, nós, seres humanos, estávamos a trocar informação, a falar. Era por linguagem gestual, mas não deixa de ser falar. Com outro ser vivo que não era humano. E isto levantou aqui uma série de informação muito, muito, muito interessante. Como, por exemplo, ela ter criado combinações próprias, o nível de inteligência, ela conseguiu criar combinações próprias de coisas que ela ainda não tinha ensinado, só que com as palavras fazia combinações. Eu até já conto as duas que eu achei mais piada. Mas mais, ela ensinou a linguagem gestual aos filhotes e aos outros membros do grupo dos chimpanzés. Ou seja, entretanto, eles já andavam a falar uns com os outros também por linguagem gestual. E, claro, os investigadores a acompanhar aquilo. E eu vou contar já as duas coisas que me chamaram mais a atenção. Uma delas foi a chimpanzé original, portanto, a Washoe, ela não lhe ensinaram linguagem gestual em troca de doces ou de recompensas, ok? Foi só mesmo por imitação, não foi para forçar. No entanto, houve uma coisa que eles condicionaram a chimpanzé, que foi o quê? Acharam prudente. Na vida selvagem, os chimpanzés costumam, por vezes, usar as fezes para marcar território, ou então, quando chateiam uns com os outros, para atirar uns aos outros. Então, eles ensinaram logo, foi a primeira coisa, antes da linguagem gestual, àquela chimpanzé, que as coisitas eram para fazer no bacio, e aquilo era porcaria. E havia uma palavra para indicar que aquilo era uma coisa à parte, aquilo era lixo, pronto. O que é curioso é que se começou a perceber que, sem eles terem ensinado, ao longo de anos, é como nós, por muito bem que nos demos uns com os outros, às vezes há chatice, e porque todos nós lá em casa já tiveram chatice, certeza, e assim uma pequena discussão. Ora, os chimpanzés também. E eles começaram a perceber uma coisa muito gira, que era o equivalente aos nossos palavrões, que é eles chatearem-se uns com os outros e começarem a dizer por linguagem gestual, olha, tu és porcaria. Estão a ver, em vez de atirarem, eles começaram, e isto já é preciso ter um nível de inteligência com alguma complexidade. Outra foi, uma das investigadoras engravidou, teve a sua gestação normal, mas ali perto do fim teve uma complicação na gestação e teve que abandonar o projeto de repente, pronto.
e infelizmente o bebê dela faleceu, pronto. E então ela esteve afastada durante um tempo, primeiro para recuperar fisicamente e depois também para recuperar psicologicamente, e quando voltou, a chimpanzé não achou grande piada aquilo. Então, mas desapareceste, como é que é? Não estava habituada a que ela tivesse estado tanto tempo fora. E ela explicou-lhe, através de linguagem gestual, o que é que lhe tinha acontecido. E o que foi surpreendente foi que o chimpanzé, ao seu nível, lamentou e sentia pela perda dela, não é? Ora, isto dá muito que pensar. Mas mais, nas trocas de informações que houve, e acho que esta experiência ainda continua, embora a chimpanzé original já tenha falecido em 2007, como eu disse, percebeu-se que eles têm noção de realidade abstrata. Por exemplo, um espelho, quem é que está ali? Sou eu. Portanto, eles têm noção. E outras, têm noção de passado, de futuro, de morte. De morte, não estamos a falar de vida para além da morte, estamos a falar da diferença entre alguém estar a dormir ou morreu. Tem noção de morte que não acorda mais. E emoções, como aquela emoção que eu agora contei daquela chimpanzé ter lamentado a perda daquela tratadora. E se calhar isso, não sei, porque não há estudos ainda sobre isso, mas se calhar isso é o que explica, por exemplo, os elefantes na vida selvagem, quando passam por um esqueleto, não sei se vocês já viram documentários sobre isso, eles param e parece que prestam vassalagem ao esqueleto, e pelos vistos as girafas também. Nós não sabemos bem o que é que vai dentro da cabeça deles, até onde vai o nível de inteligência, mas isto dá a pensar. E nós, perante isto, por estas informações, e muitos de nós até vivem rodeados de bicharada, o que é que nós, não nós que estamos aqui, nós enquanto espécie, o que é que nós fazemos aos animais? Para já, pronto, temos aí um problema, e agora estava a chegar ao verão, às vezes são considerados bandidos, são os vilões, ou porque arranham o sofá, ou porque está velho, ou porque eu vou de férias e agora vai-se abandonar. Epá, não, nós já estamos num nível das duas uma. Ou não temos animais, ou então se decidimos adotar um animal, ele passa a ser parte daquele grupo familiar e temos que lhe dar algum cuidado, não vamos largá-lo. Passamos a ser, nós, pelo nosso nível de evolução, passamos a ser responsáveis por eles, que é como se fossem umas crianças. Mas nós fazemos pior que isso, não é? Nós mantemos animais em cativeiro, por acaso aqui está um elefante, mas basta andar aqui na zona em qualquer zona do país, há animais que passam uma vida inteira atados a uma corrente, que não sabem o que é viver em liberdade. E se calhar o circo não é lugar de bicho. Porque, por exemplo, os circos antes só tinham trapezistas e palhaços e coisas, os animais é mais recente do que aquilo que nós julgamos, se calhar era bom recuar aí um bocadinho nisso. E depois, e peço desculpa se visto aqui alguém que gosta de touradas, mas uma coisa é nós matarmos para comer, nós precisamos sobreviver, outra é andar a fazer maldades. Isto dizem que é tradição. No nosso país já foi proibido, ainda no tempo da monarquia, entretanto voltou-se atrás, Portugal e Espanha voltaram atrás, outros países da Europa deixaram. Mas não sei se vocês já viram aqui como é que é a ponta de uma bandarilha, isto é coisa para aleijar, e está ali feito de propósito para depois não sair. E pelos vistos os animais são seres sencientes, ou seja, eles sentem alegria, sentem dor, sentem tristeza. E, embora nós precisemos dos animais para nos alimentarmos, ou para leite, ou para ovos, ou o que seja, se calhar convém nós começarmos a ganhar consciência de que tudo isto é possível se nos organizarmos de outra maneira, por forma a que não haja animais que passem uma vida inteira confinados a uma jaulazita onde não saem dali, seja galinhas, vacas, porcos, o que for, seja para que finalidade. E nós, se somos o animal mais inteligente deste planeta, temos que começar a agir como tal. Eu sei que nós individualmente não temos essa força, mas se calhar convém começarmos a pensar nisso. Ora, eu tenho estado aqui a dizer que nós precisamos de animais para ir buscar proteínas, para viver, pronto. Então, eu não estou contra comer-se animais, atenção, isto que fique claro. No entanto, não faço ideia como é que vai ser o futuro, mas há aqui alguns livros espíritas que chamam a atenção para um tema
engraçado. Por exemplo, no livro Missionários da Luz, o Espírito Alexandre, que era um educador, lá do lado espiritual, há uma dada parte do livro que diz que tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo, como o lar, também será sagrado. O que é que ele quer dizer com isto? Os espaços para os animais terem dignidade, porque lá por causa de virem ser abatidos não têm que passar ali uma vida daquela forma. Isto faz sentido. Mas, no livro dos Espíritos, da pergunta 723, o Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: a alimentação animal para o homem é contrária à lei natural? E eles respondem: na vossa constituição física, a carne nutre a carne, pois de caso contrário, pereciam. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a sua saúde para poder cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, segundo exige a sua organização. Portanto, já estamos aqui a ver uma diferença entre o que é para sobreviver e o que é, por exemplo, por desporto, que não faz sentido. É nesse sentido que temos que ter cuidado. Ainda assim, alguns livros apontam temas que só vou colocar aqui para pensarmos. E atenção, eu não sou vegetariano, eu até costumo dizer a brincar que sou vegetariano em part-time. De vez em quando sou vegetariano e depois e gosto muito de comida vegetariana, mas não sei, pode ser que um dia. E, por exemplo, aqui no mesmo livro, o Alexandre continua a dizer assim: a nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comodidade e conforto, teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo sem recorrer às indústrias da morte. Se calhar tínhamos, não é? Obviamente que isto não pode ser feito de um momento para o outro, senão até fica muita gente desempregada, mas pelo menos, por exemplo, eu há pouco tempo li que se nós reduzíssemos, não estou a dizer deixar, se nós reduzíssemos muito o consumo de carne vermelha, isso diminuía imenso a poluição, porque a criação de gado produz muito CO2, muito metano, gasta imensa água. Se calhar bastava só, em vez de comermos 2 bifes ou 3, comemos só 2 em 2 semanas. Mas o Emmanuel, por exemplo, no livro de O Consolador, vai no mesmo sentido, a dizer que a ingestão de vísceras dos animais é um erro de enormes consequências e tal. Isto às vezes leva-me a pensar que se calhar, eu não estou a falar do presente, mas se calhar às tantas o futuro vai ser isso, não sei, logo se vê. Mas parece, de facto, apontar nesse sentido. Agora, o que é que eu queria chamar a atenção agora? A nossa preocupação é evoluirmos moralmente. Ora, para nós evoluirmos moralmente e intelectualmente, se calhar há pessoas, vou generalizar, se calhar há pessoas que são vegetarianas, que são muito mazinhas moralmente, e se calhar há pessoas que consomem carne e que são muito boas moralmente. Ou seja, então, a nossa preocupação neste momento não há grande diferença entre ser vegetariano ou não. Agora, temos que nos preocupar é com a nossa evolução moral e intelectual, individualmente, está bem? Depois o futuro, se por acaso passarmos todos a ser vegetarianos, há de ser com o tempo e de uma forma natural, lá está, nada dá pulos na humanidade. E até podemos abrir um restaurante assim, como eu também sou vegetariano em part-time, vegetariano que servimos frango, peixe e carnes. Isto é um vegetariano que está à frente. Outra questão, também habitual. Existe mediunidade nos animais? Não. Então, mas e o meu cão ou o meu gato, ou sei lá, parece que viu ali o espírito de alguém. Isso não é mediunidade. E já agora eu vou explicar. O que é mediunidade? Primeiro, mediunidade não pertence ao espiritismo. Ou seja, a maioria de nós é médium, num estado latente, ok? E há médiuns ateus, católicos, protestantes, budistas e sim, também há alguns médiuns espíritas. Nós, para facilitar, costumamos chamar de médiuns, não os médiuns em estado latente, mas os médiuns ostensivos, aqueles que, enfim, que essa propriedade, essa capacidade orgânica está mais evidente. Mas todos nós temos, nem que seja assim uma intuiçãozita de vez em quando. Então, o que é que faz um médium? Vamos imaginar que está aqui um espírito e que queria dizer alguma coisa ao Francisco. Se calhar ia aí a um médico qualquer e dizia assim: olha, diz aí ao Francisco que a palestra dele está a ser uma ganda seca.
esse médium servia de meio, ouvia a mensagem e vinha-me dizer, um animal não consegue fazer isso. Mesmo que, vamos supor, vamos colocar a hipótese que eles veem um espírito. O espírito pode lhe dizer a mensagem que quiser, ele não nos consegue comunicar, daí nós dizermos com certeza que os animais não são médiuns. O que lá está, não quer dizer que não vejam. E até, bem, mais à frente já vou falar sobre isso, há uns casos muito interessantes sobre esse tema. Que é aqui, o Ernesto Bonzano foi um investigador muito importante, e ele tinha uma característica interessantíssima que era, ele escrevia tudo, anotava tudo, fazia investigação exaustiva mesmo. E ele escreveu um livro com o título Os Animais Têm Alma, que agora cá em Portugal vocês conseguem encontrar com A Alma nos Animais. É um livro excelente, aconselho. E então aqui ele reuniu muito conhecimento que aponta não só para a sobrevivência desse princípio espiritual dos animais, mas também, então, por exemplo, aqueles casos de ver entidades que já partiram. Eu vou-te contar aqui só dois casos desse livro que eu achei muito interessantes. Um deles foi um senhor que tinha um cão e tinha uma ligação com esse cão extraordinária. Um pormenor importante, esse senhor morava numa quinta enorme em que o cão podia andar à vontade, a passear, e saía de manhã e voltava ao fim do dia e tal. E ele tinha uma ligação com aquele cão fora de mão, pronto, gostava muito do cão. E há um dia que ele estava a dormir e acordou com um pesadelo. Ele tinha sonhado que o cão tinha caído de uma ponte e que estava a morrer. Ele ficou muito aflito com aquilo. Epá, que impressão e tal. Epá, na manhã seguinte o cão não estava em casa. E ele preocupadíssimo e tal, e o cão não aparecia, 2, 3 dias e tal, até que descobriram o cão. E o cão foi encontrado morto ao pé de uma ponte. É engraçado isto, uma ponte de comboio que passava lá longe. Pelos vistos o cão caiu. Há aqui uma coisa interessante que é, nós sabemos que durante a noite o que dorme é o corpo físico, não é? O amontoado de células. Agora, o espírito não precisa dormir, então nós, quando vamos dormir, o perispírito liberta-se e vamos à nossa vida. E vamos fazer o quê? Depende. Quem gosta muito de ajudar, vai ajudar. Quem gosta de fazer maroteiras, vai fazer maroteiras. Enfim. Agora, pelos vistos, o senhor durante a noite, tudo aponta, é uma evidência, não quer dizer que seja verdade, teve ali uma percepção do que tinha acontecido ao animal. Mas há outra que eu achei mais gira ainda, que é, há outro senhor, isto é outro caso, também com um cão, coincidentemente, que era o cão, o senhor trabalhava bastante e só voltava para casa sempre ao fim do dia. E então o cão ganhou aquele hábito, que era, quando o dono chegava, o cão estava todo contente, a dar ao rabo e de volta dele aos pulos, ia sempre buscar os chinelos e colocava os chinelos lá em frente àquele sofá específico. Porquê? Que era o lugar de sofá que o senhor se sentava. E esse senhor teve um problema qualquer de saúde, ou não sei, faleceu, pronto, desencarnou. E o cão ficou tristíssimo porque deixou de ver o dono que ele tanto gostava. E deixou de fazer aquilo, claro, o dono não voltava do trabalho. E há aqui uma coisa interessante, que foi, ao fim de bastante tempo do senhor ter falecido, às vezes, não era todos os dias, o cão ficava todo contente, como se estivesse a ver o dono. Ficava a dar o rabo, maluco, e não sei o quê, e ia buscar os chinelos e colocava lá em frente ao sofá. Isto querer dizer alguma coisa? Não sabemos, pode ser a imaginação do cão, mas dá que pensar, não é? É giro. Mas ele tem aqui casos relatados muito interessantes, que apontam, então, sugerem então a existência do princípio espiritual que sobrevive após a morte do corpo físico também nos animais. E para terminar, eu sei que nós vivemos ainda num mundo muito imperfeito e todos nós temos direitos, e há aqui muitas injustiças no planeta onde nós vivemos, pronto. E há direitos, sei lá, das crianças que não são respeitados, e direitos daqui, dacolá e daquele outro. Agora, os animais também têm direitos, e isto é importante. Esta parte agora não é de palestra espírita, é mais vale não termos um animal em casa do que depois o ter e o abandonar.
Ou seja, se nós fizermos essa escolha, é uma responsabilidade nossa e nós já temos um nível de consciência para, enfim, cuidar dele, e ele precisa de cuidados de saúde e de alimentação e de algum mimo. Quando chegar à altura dele partir, nós afeiçoamos muito aos animais e normalmente a esperança de vida dele é muito inferior à nossa. Pronto, é uma chatice, ficamos tristes, mas ao menos ficamos com aquela consciência que fizemos durante aquele período de tempo em que, por exemplo, o adotámos, que ele foi muito feliz e que lhe demos as melhores condições possíveis. E eu, claro, não podia acabar esta palestra, olha que pena, fintaram-me. Paciência. Não podia acabar esta palestra sem mostrar a bicharada lá de casa. Pela mais velha, esta é a Violeta, que tem 8 anos, esta é a Azeitona, que tem 7, e depois há aqui um cão, uma cadela, que é a Chica, que não quis aparecer, deve ter vergonha. Paciência, o fecheiro ficou corrompido, não faz mal. Que fui adotá-la a uma associação, enfim, e ela agora olha para nós como se nós fôssemos Deus. A bibliografia que eu baseei, a questão espiritual dos animais, da Ivernia Prada, ela é uma veterinária investigadora e também é espírita. Este livro é muito bom nesta temática. A Alma dos Animais, do Ernesto Lozano, como eu já tinha dito há pouco. Também Os Animais, Nossos Irmãos, do Eurípides Kuhl. Estes 3 livros eu acho excepcionais quem tiver curiosidade no tema. E depois, claro, passámos aqui pela Revista Espírita, o Livro dos Espíritos, onde está bastantes questões, alguns trechos dos Missionários e do Consolador. E este livro não é espírita, mas como fui buscar aquele caso do Carl Sagan, Os Dragões do Éden. E pronto, ainda sobrou aqui um bocadinho, enfim, para alguma pergunta que haja, ou deste tema ou de outro. Se não for eu a responder, há de ser alguém, se eu não souber. Está bem? Sim, quero.